Aí pessoal, estamos aqui para mais uma meditação da semana do blog O Tocha e estamos falando dessa série Eu Experimentei a Graça. Hoje eu vou estar falando sobre Moisés, o maior líder da história de Israel, e com certeza ele está entre os três maiores líderes que esse mundo já teve, com certeza, pelo menos na minha modesta opinião. Moisés experimentou a graça de Deus também. Tudo o que aconteceu na vida de Moisés foi em decorrência da bondade, da graça de Deus em escolhê-lo. Vamos ver por partes, né, como é que nós provamos isso pela Bíblia, né, que ele experimentou a graça de Deus. Primeiro, ele não era para ter nascido, porque diante da circunstância que estava o povo de Israel, era proibido, literalmente proibido, ter filho homem. E na época que ele nasceu, as parteiras tinham sido ordenadas por Faraó para não deixar que os filhos homens sobrevivessem. Tinha que abortar, tinha que matar depois de nascido. E as parteiras, como nós sabemos, temeram a Deus. Mas eles continuaram a perseguição, a matar as crianças do Egito, porque o Faraó tinha essa estratégia de tentar diminuir o censo, né, o crescimento da população do povo judeu na região de Gósen, né, no Egito. Moisés nasceu diante dessas circunstâncias, desses problemas. A mãe dele, quando viu que era uma pessoa especial, escolhida por Deus, era uma pessoa diferente. A Bíblia fala, quando viu que era bonito, mas qual mãe que não acha um filho bonito, né? A questão é que a palavra ali é muito mais forte que isso. Era uma criança realmente escolhida por Deus, especial, não só para a família naquele momento, mas para o povo de Israel. Ela escondeu por 3 anos, e depois de 3 meses, e depois de 3 meses, na verdade, não dava para esconder mais. Ela fez uma cestinha, vocês sabem da história. Então, dentro dessa circunstância, nós já vemos Moisés sendo agraciado. Já não era nem para ter nascido. Nasceu, sobreviveu, passou aquela fase de 3 meses. E quando ele é jogado no rio, colocado, aliás, no rio, a graça de Deus se move novamente para levar o cesto próximo aonde a filha de Faraó estava tomando banho. A história de Moisés é bem conhecida, mas você pode ver a graça de Deus nessa história. Aí chega a graça de Deus e aquela mulher bate o olho em Moisés, e na verdade é ela que dá o nome de Moisés para ele, que significa tirado da água, né? Tirado, e pega aquela criança, Miriam, movida pela compaixão, pela curiosidade, pelo amor de irmã, vai vendo a criança e se apresenta diante da filha de Faraó e fala, se quiser eu posso achar uma ama. Mais uma vez a graça de Deus. A mãe que não seria proibida de criar aquela criança, agora ia receber um salário da filha de Faraó, da própria corte de Faraó, para criar o próprio filho dela. Ou seja, a prosperidade, para não faltar, vamos dizer assim, a nutrição, né, para o crescimento saudável daquele menino que já era escolhido por Deus, foi tudo preparado por Deus. Isso é graça de Deus. Aí depois ele vai para a corte de Faraó, ele vai para o palácio de Faraó, é criado como um egípcio, mas os primeiros ensinos que ele teve da mãe, certo? A influência, né, do Deus verdadeiro na vida dele ficou no coração dele. Quando ele toma aquela atitude de matar um egípcio para defender um hebreu, nós vemos que a graça de Deus se manifestou novamente para ele. Então, nessa transição de vida de Moisés, nós vemos que a graça de Deus estava acompanhando ele, para não deixar ele descambar. Claro que em Hebreus fala que pela fé ele rejeitou ser chamado filho de Faraó, né? Ele deixou de lado os prazeres. Por quê? Porque ele já estava impregnado nele o Deus verdadeiro, os princípios do Deus verdadeiro. Ele vai para o deserto, depois que ele mata o egípcio, foge, e no deserto Deus cuida dele,
Ele vai, encontra a esposa, casa-se, seu sogro, depois seria um homem muito determinante na vida dele, para a liderança de Moisés. E nesse tempo, nesse período de 40 anos mais ou menos, ele pastoreando ovelhas no deserto, Deus aparece para ele mais uma vez, a graça de Deus vem atrás dele, chama ele tenta dar desculpas, ele tenta falar que ele não conseguia falar direito, ele tenta se explicar, se justificar diante de Deus, mas Deus fala, é a minha graça. Deus fala, eu escolhi você, não dê desculpa, porque você é um escolhido para fazer isso. A graça de Deus. Então, toda essa série eu tenho falado isso para afirmar para você que está assistindo, que você que tem um chamado de Deus, você que tem um dom de Deus, um talento, você que pensa que não tem, mas você tem, e às vezes as circunstâncias, os momentos da tua vida, não parece que está tudo dando errado, como foi na vida de Moisés. Começou certo, parece que dá tudo errado. Ele tinha realmente, Moisés teve que dormir todas as noites de sua vida com aquele assassinato que ele cometeu. Ele matou um egípcio para defender um hebreu, mas ele matou, certo? Ele tomou essa atitude impulsiva, né? Mas a graça de Deus estava nesse homem e estava treinando ele para ser um dos maiores líderes da história. E quando ele volta, depois de anos lá no deserto, depois ele volta para tirar o povo de Israel, ele não é bem recebido pelo povo dele. Ele não é bem recebido, eles começam a criticá-lo, começam a murmurar contra ele. E ele pega mais ou menos 3 milhões de pessoas cativas por gerações já, porque era 430 anos presos no Egito, como pessoas que realmente não tinham perspectiva de vida, e os transforma em guerreiros, em pessoas que seriam cidadãos de uma pátria, que eles não tinham pátria, eles não tinham um lugar, eles não tinham um lugar para se estabelecer como nação. Mas Deus escolheu Moisés, com todos os erros, com todos os defeitos, com todas as imperfeições, com todas as limitações de Moisés. Deus escolheu Moisés, manifestou nele a sua graça. Através de Moisés veio a lei de Deus, através de Moisés o povo viu milagres, viu coisas maravilhosas, porque a graça de Deus se manifestou na vida desse homem. E mesmo quando ele, naquela atitude impulsiva dele, que ele ficou muito irado com o povo de Israel, murmurando por falta de água, que ele bateu na rocha, Deus tinha mandado ele falar apenas para a rocha, e Deus falou para ele, olha, você não vai entrar na terra prometida, você vai só avistá-la. Deve ter sido um momento muito frustrante na vida de Moisés, mas aquele homem, ele brigou com Deus por uma coisa só, para ver a glória de Deus, porque ele devia pensar, eu posso pensar dessa maneira, ele devia pensar assim, quem é esse Deus? Eu quero conhecer Ele mesmo, que faz tudo isso, deve ser muito especial. E essa fome, essa ânsia de Deus na vida de Moisés, fez dele realmente um grande homem, um grande líder. E depois nós vamos ver, para acabar aqui rapidinho, lá no Monte da Transfiguração, um dos que aparece com Jesus é o Moisés. A graça de Deus, anos depois, centenas de anos depois, manifestando para ele, para esse homem. A graça de Deus, ela escolhe a todos. A graça de Deus está disponível a todos. Basta nós queremos essa graça, nós aceitamos essa graça para qualquer área da nossa vida ou para toda a nossa vida, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Moisés experimentou a graça de Deus antes de nascer, depois que nasceu, durante o crescimento, durante a sua liderança e depois que morreu. Experimentou a graça de Deus. Ele pôde, nós também podemos. Deus abençoe. Até a próxima.